Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre toxicologia ambiental. Essa área da toxicologia, ela se divide em ecotoxicologia, poluentes da atmosfera, qualidade do ar, demos sanitários e plantas ornamentais e toxicologia de animais peçonhentos. Na aula de hoje, nós vamos dar ênfase na ecotoxicologia, em poluentes da atmosfera, qualidade do ar e demos sanitários. As plantas ornamentais e outras plantas tóxicas nós vamos ver numa aula separado, e as toxinas de animais peçonhentos também iremos ver em uma aula separada. Então, vamos começar falando da ecotoxicologia. Como definição, a ecotoxicologia é a parte da toxicologia que estuda os efeitos tóxicos de substâncias químicas, de efluentes industriais em uma determinada população, comunidade e também no ecossistema. Tem também como objetivo prevenir essa toxicidade, prever a toxicidade, conter e tratar os danos causados por substâncias tóxicas presentes no meio ambiente. Quando nós falamos de ecotoxicologia, nós temos que pensar em todos os ambientes. Então, como que o ser humano pode influenciar o ecossistema? Então, ele pode influenciar fazendo poluição aquática, né? Quando ele faz descarga de efluentes, atividades agropecuária, residencial e industrial, poluição atmosférica, principalmente devido à utilização de automóveis e também por causa das indústrias, mudança de relevo, onde ele acaba direcionando, mudando o fluxo, por exemplo, dos dejetos, influenciando para que esses dejetos acabem caindo em rios. Isso também é muito comum e está muito envolvido com a parte agropecuária. E também nós temos aí como influência mudanças quantitativas e qualitativas de espécie. Então, o que pode acontecer? Nós podemos ter a adição de determinados poluentes nesse ecossistema, que acabam matando espécies presentes nele, e isso faz com que outras espécies consigam crescer, consigam, né, continuar sobrevivendo, e algumas espécies, por causa dessa substância tóxica, acabam morrendo. Então, nós vamos ter uma modificação na sobrevida daquele ecossistema, né, nos animais que vão conseguir sobreviver. Também pode ser uma mudança através da exploração indiscriminada dessa espécie, onde acaba se matando, por exemplo, a cobra, né, que é um animal super normal de se matar no interior, né, mata-se a cobra e os ratos eles conseguem sobreviver. E daí o que acontece? O ser humano vai lá e coloca veneno para o rato. Então muda muito a quantidade de espécies no local e acaba mudando o ecossistema também. Com a urbanização e industrialização, nós conseguimos observar que tem, sim, uma poluição no ecossistema local. Mas, de modo geral, essa poluição ela acaba se tornando uma poluição global. Por quê? Porque pode vir a influenciar outras regiões do mundo a partir de uma toxicidade local. Isso é uma coisa comum de acontecer, principalmente quando a gente fala de mananciais, de rio. Por quê? Porque quando você contamina aquele lugar, acaba sendo enviado aquela água para outras regiões e pode contaminar outros ecossistemas. E a ecotoxicologia ela vem, então, fazendo um estudo tecnológico, modelos ecotoxicológicos, tem também a engenharia ecológica, legislação ambiental, para tentar prever e diminuir essa toxicidade ambiental. Os principais poluentes gerados pelos seres humanos são agrotóxicos, entre eles herbicidas, fungicidas, bactericidas. Temos também os agentes
solventes, né, orgânicos, substâncias radioativas, produtos farmacêuticos e íons inorgânicos, principalmente os metais. Então, esses são os principais poluentes que são pesquisados no ecossistema. E como a diversidade de poluentes é enorme, nós precisamos de uma interdisciplinaridade para poder entender a ecotoxicologia, igual a toxicologia. Então, nós temos aí como interdisciplinaridade da ecotoxicologia a toxicologia, farmacologia, bioquímica e também biologia molecular, química em geral, principalmente química analítica, ecologia, epidemiologia, oceanografia, limnologia, que é uma parte que estuda águas continentais, por exemplo, lagos, rios, mananciais. Também precisamos entender de geologia, porque lembra que eu falei para vocês, a mudança do relevo pode mudar como a água vai ser levada para o rio, por exemplo. E também nós precisamos entender de matemática e estatística. Então, precisamos ter essa interdisciplinaridade para saber qual a probabilidade, por exemplo, de mercúrio dar um efeito tóxico na concentração tal. Então, para poder prever o que vai acontecer quando um agente tóxico está presente no ecossistema. E também, é claro, poder ver os efeitos colaterais e como prevenir esses efeitos. Então, é extremamente importante essa interdisciplinaridade. Quando nós falamos de ecotoxicologia, também precisamos dar ênfase a dois fatores: os fatores biológicos e fatores abióticos. Os fatores biológicos é em relação aos organismos que estão envolvidos. Quais são os tipos de seres vivos que estão envolvidos nesse ecossistema? Quais são as características intrínsecas desse indivíduo, desse animal ou dessa planta? E também quais são as biotransformações que eles podem fazer. Então, que enzimas esse indivíduo tem que pode transformar esse agente tóxico? Então, nós precisamos sempre verificar os fatores bióticos. Em relação aos fatores abióticos, são a característica do meio. Precisamos verificar, por exemplo, a temperatura daquela região, pH da água daquela região, oxidação da substância naquela região, por causa da presença de outras substâncias. Então, precisa-se sempre levar em consideração esses dois fatores para poder concluir como vai ser a toxicidade da substância naquela região, naquele ecossistema. Quando falamos de substâncias tóxicas no meio ambiente, nós precisamos levar em conta alguns conceitos. O primeiro deles é distribuição. Então, o que é distribuição na ecotoxicologia? É o local onde se encontra determinado poluente, ou mistura de poluentes, seus componentes, produtos de transformação. Pode ser no organismo, por exemplo, esse composto ele está presente principalmente no rim de determinados animais. Então, nós sabemos que a distribuição no organismo, né, vai acontecer e que o rim é onde ele vai estar mais distribuído ou mais armazenado, digamos assim. Isso aqui, pessoal, vale só quando eu estou falando de ecotoxicologia, tá? Ou também nós podemos verificar a distribuição no ambiente externo. Por exemplo, esse composto, né, determinado composto, ele está presente no solo ou ele está presente na atmosfera. Então, a distribuição é o local onde ele vai estar presente. Outro conceito importante é a bioacumulação. Então, nós sabemos que algumas substâncias tóxicas, elas se acumulam mais facilmente. E
acabam sendo eliminadas com maior dificuldade. Isso faz com que os organismos tenham grande concentração de substância tóxica em determinado tempo, porque ele fica em contato com aquela substância e essa substância vai se acumulando e não vai sendo eliminada. E está relacionada, é claro, com a via de absorção. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo de bioacumulação, onde o peixe, né, entra em contato, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, bem clássico, com o mercúrio. E com o tempo, né, quanto mais passam-se os anos, esse contato com o mercúrio continua e ele não vai ser eliminado, ele vai ficar bioacumulado. Então, o peixe recém-nascido, ele quase não tem mercúrio. Já o peixe mais velho, ele vai ter uma grande concentração de mercúrio, tá? E isso é extremamente perigoso para a cadeia, né, alimentar, e já vou explicar por quê, tá? Outro conceito importante é a bioconcentração. Então, alguns compostos, eles têm mais afinidade pelo organismo, do que pelo meio. Então, como eu falei para vocês do mercúrio, o mercúrio ele vai ter mais afinidade pelo organismo, pelo peixe. Então, quando o peixe está ali, né, respirando pelas brânquias dele, o mercúrio ele entra no organismo e ele vai ficar dentro do organismo, porque ele não tem afinidade pela água, ele tem afinidade pelo organismo, porque ele é extremamente lipossolúvel. Então, ele acaba ficando, né, no organismo do peixe. E a outra definição muito importante é a biomagnificação. Essa biomagnificação, ela fala sobre a transferência de toxicante na cadeia alimentar. Então, nós sabemos que, por exemplo, o peixe ele se alimenta de crio. O crio teve contato com o mercúrio. Então, o peixe foi lá, se alimentou, a concentração no peixe vai ser muito grande, maior até que o crio. Por quê? Porque o peixe vive mais. Então, ele vai ter uma concentração maior que o crio. A foca vai lá e se alimenta do peixe. A concentração na foca vai ser maior do que no peixe, porque a foca sobrevive por mais tempo que o peixe. Concordam comigo? E quando chega no urso polar, por exemplo, nós vamos ter uma concentração muito grande de mercúrio, né, que eu estou dando como exemplo. Por quê? Porque o urso polar ele vive muito mais tempo que os outros animais da cadeia alimentar. E isso faz com que tenhamos, então, uma grande concentração de mercúrio no urso polar, que com certeza vai ter uma toxicidade muito grande para ele. E nós vamos falar um pouquinho de mercúrio hoje ainda, e vamos ter uma aula só sobre metais pesados, e eu vou dar uma ênfase bem grande em relação ao mercúrio, quais são os efeitos colaterais dele, tá? E hoje eu não vou entrar muito nesse mérito, senão vamos perder o foco da aula. Outro fator que nós temos que levar em conta é a transformação desses agentes tóxicos pelos organismos. Então, um dos fatores é a velocidade de biotransformação. Isso vai depender muito do composto. Então, nós conseguimos estimar essa velocidade de biotransformação, mas depende muito do composto e também dos seres vivos que estão envolvidos nessa biotransformação. Então, nós temos que avaliar, por exemplo, quais são as espécies, se são bactérias, procariontes, eucariontes, unicelulares, se são organismos fotossintetizadores, espécies mais complexas, como, por exemplo, os mamíferos, os peixes. Nós precisamos verificar quais são os agentes envolvidos, os seres vivos envolvidos nessa biotransformação. A biotransformação dos agentes tóxicos, lembram-se lá da nossa aula de biotransformação. Ela vai acontecer do mesmo jeito que acontece na biotransformação de medicamentos. Nós precisamos ter enzimas, então acontece por reação enzimática, e nós temos reação enzimática de fase 1 e de fase 2.
o objetivo dessas reações é converter esses produtos em compostos mais polares. Para quê? Para que ele seja eliminado do organismo. Só que algumas vezes o nosso organismo não consegue biotransformar. E isso faz com que a substância fique presente no organismo por muito mais tempo e em valores muito tóxicos. Eu não vou entrar em detalhe sobre reações enzimáticas, né, de fase 1, de fase 2, porque eu já falei para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, procurem lá na aula de biotransformação, que está bem explicadinho sobre essas reações. Então, só quero que vocês tenham em mente que a toxicidade do composto no ecossistema depende muito da sua biotransformação. Por quê? Porque se, por exemplo, uma bactéria consegue biotransformar e diminuir a toxicidade desse composto, ele vai ser degradado com mais facilidade. Agora, pode ser também que essa bactéria ela modifique, faça a biotransformação, mas torne esse composto mais tóxico do que ele era. E isso faz com que nós tenhamos uma toxicidade, né, maior e também uma degradação menor do composto, porque ele vai continuar presente, porém em níveis mais tóxicos do que ele era antes. A partir do momento que você conhece o agente causador de toxicidade, quais são os indivíduos que vão estar expostos a esse poluente, e em quais indivíduos esse poluente vai ser tóxico, você consegue propor um estudo bioquímico e fisiológico desses organismos que foram expostos. Por que se realiza esse estudo? Para poder analisar a relação entre a exposição e também o efeito primário e as consequências ecológicas em geral. Por exemplo, né, esse agente é extremamente tóxico e a população que entra em contato com o chumbo, por exemplo, morre em determinada concentração. Qual que vai ser a consequência ecológica disso? Se aquela população vai morrer? Vou dar um exemplo bem genérico, né? Nós temos um agente tóxico que, quando contamina a água, mata todos os peixes de determinada espécie, né? Vamos colocar ali o lambari, por exemplo. Então, se ele mata o lambari, e o lambari ele faz parte da cadeia alimentar de outros peixes, vai ter uma modificação extrema no ecossistema como um todo. Por quê? Porque tem consequências ecológicas esse agente tóxico, tá? Além disso, a partir desses estudos, nós conseguimos ver as mudanças provocadas no mecanismo de proteção celular. O que está acontecendo? O que acontece nessa célula quando ela é exposta a determinado agente tóxico? E aí nós conseguimos, é claro, propor um mecanismo de ação desses agentes poluentes no ambiente em geral. A partir desse estudo bioquímico e fisiológico, nós obtemos diversas respostas. Essas respostas, elas auxiliam muito na identificação do toxicante. Por quê? Porque nós conseguimos determinar qual é o principal efeito tóxico dessa substância no organismo. Eu coloquei aqui um exemplo bem genérico, um fluxograma, explicando um pouquinho sobre o que pode acontecer no organismo. Então, a partir do momento que você tem contato com o poluente, ele vai ser absorvido e acumulado e vai então ter efeito na célula-alvo. Depende de cada poluente, depende de cada substância, ela vai atuar em uma célula de determinado órgão, né? Então, depende, tem substâncias que atuam em diversas células, né? Em diversos órgãos. Então, depende muito do poluente. A partir desse momento, a célula ela pode sofrer um processo adaptativo ou um processo patológico. O processo adaptativo, ele pode, e muitas vezes acontece, se desenvolver para um processo patológico ou
para um dano tecidual ou dano no órgão. O processo patológico, por sua vez, vai fazer um efeito na reprodução, no crescimento do indivíduo. O processo adaptativo também pode vir a fazer um efeito na reprodução e crescimento, e os danos no tecido também. O dano no tecido, ele geralmente causa uma doença. Essa doença pode fazer um efeito reprodutor ou do crescimento, ou pode levar à morte. A partir do momento que nós temos morte ou problemas na reprodução e crescimento, nós vamos ter o efeito na população. Se temos efeito na população, temos efeito na comunidade e, consequentemente, temos efeito no ecossistema. Pessoal, é importante, claro, quando nós falamos de agentes tóxicos, saber como que ele vai agir na célula, qual que vai ser o processo adaptativo do organismo e também o processo patológico. Nós vamos ver isso detalhadamente quando eu for falar para vocês de um determinado toxicante. Eu vou dar ênfase nesse toxicante e vou falar o que que ele faz, ou na célula, ou no tecido, ou no órgão. E a partir desses efeitos, principalmente aqui na reprodução e crescimento, nós conseguimos observar a microevolução. Essa microevolução é a modificação nos genes, o dano genético que esse agente tóxico pode causar. Então, alguns agentes, não são todos, podem causar danos genéticos, fazendo mutação pontual. Podemos também ter aberrações mitóticas e quebra, por exemplo, da base de DNA. Essas mutações, elas podem ser passadas para as outras gerações. E isso, é claro, vai ter um efeito drástico na população, principalmente nas futuras gerações e, consequentemente, na comunidade e no ecossistema. Na ecotoxicologia, nós também avaliamos o risco de toxicidade ecológica, né? O risco de ecotoxicidade. Para isso, nós precisamos avaliar as características físicas e químicas do poluente, como eu falei para vocês na aula passada. Também precisamos avaliar o comportamento ambiental desse agente, se ele tem interação com o meio ambiente, se ele sofre degradação, se ele é absorvido, como que ele é absorvido. E também nós podemos utilizar alguns organismos modelos para avaliar essa ecotoxicidade. Eu coloquei aqui 3 exemplos bem clássicos para vocês, que é a Daphnia magna. Essa espécie, ela está presente na água doce. Então, quando vai avaliar, por exemplo, a toxicidade de um agrotóxico, pode utilizar ela como um organismo modelo para ver se vai ter toxicidade para outros organismos aquáticos de água doce. A Artemia salina, salina já o próprio nome já nos remete, né? É utilizada para avaliar a toxicidade, principalmente em mar. E aqui tem a Eisenia félida, que nada mais é que a minhoca, e ela é utilizada para avaliar a toxicidade dessas substâncias em agentes terrestres em geral, né? Por quê? Porque aqui, como ele está na terra, né? Ele consegue absorver a substância na terra e nós conseguimos observar a toxicidade dessa substância nas minhocas. A partir desses organismos modelos, nós podemos propor se esse agente vai ser tóxico para outros indivíduos presentes na água salgada, na água doce, na terra. Daí já seria também animais que se alimentam de vegetais, então auxilia muito nessa análise e conseguir
conseguimos, utilizando outros animais, propor a genotoxicidade, embriofetotoxicidade e também carcinogenicidade. Isso a gente já falou um pouquinho, falei sobre o uso de ratos e de outros animais. Então, só estou relembrando vocês. Com os dados obtidos na ecotoxicidade, nós conseguimos avaliar biomarcadores que nos dizem se o organismo foi exposto a determinada substância. Por quê? Esses biomarcadores eles são a resposta biológica do organismo a um ou vários compostos químicos e vai fornecer os dados de exposição do organismo. Então, nós temos diversas maneiras de escolher um biomarcador, mas precisamos avaliar o organismo que vai ser utilizado, a correlação das respostas e função da concentração toxicante do poluente. Também tem que ser um biomarcador que seja facilmente medido e esse biomarcador ele precisa ser específico. Mas quando eu falo específico, nós temos que ter em mente que ele pode ser específico a um determinado composto, ou seja, ele só vai aparecer no organismo, esse biomarcador, só vai aparecer essa resposta biológica se o organismo for exposto a um composto determinado, ou ele pode ser não tão específico que consegue aparecer se o organismo foi exposto a uma classe de compostos tóxicos. E também é muito importante. O específico é importante porque você consegue determinar se ele foi exposto àquele componente, né, específico, somente aquela substância. Já o não específico, ele consegue demonstrar para o pesquisador se aquele ambiente tem poluentes. Não precisa ser um poluente, sim uma classe de poluentes, diversos poluentes. Então, para ficar um pouco mais fácil a compreensão, eu coloquei aqui nessa tabela alguns biomarcadores aquáticos. Então, vamos começar falando sobre a inibição à acetilcolinesterase. Essa inibição ela acontece quando os organismos são expostos a praguicidas, organofosforados e carbamatos. Como organismo utilizado para avaliar se ocorreu exposição, nós utilizamos peixe, molúsculos e crustáceos. Então, assim, se aquele ecossistema teve contato com praguicida organofosforados, vai acontecer a inibição da acetilcolinesterase. Então, é um biomarcador. E então, está vendo aqui que ele não é específico, pode ser tanto para organofosforado quanto para carbamato. Também podemos observar a indução da metolationina. Essa indução ela vai acontecer se o peixe, que é o organismo padrão utilizado, teve contato com metais como zinco, cobre, cádmio ou mercúrio. Então, também não é específico. É um biomarcador inespecífico, mas é a metais pesados. Então, nós conseguimos supor qual foi a substância ou grupo de substâncias que ele teve contato. Nós também temos a indução do citocromo P450, que acontece quando tem exposição a dioxinas, mas tem outras substâncias também que induzem o citocromo P450, então ele não é específico. Nós temos a inibição da ALA-D, que é o ácido delta aminoluvílico desidrogenase, que é uma enzima. Ele é específico, então só acontece essa inibição quando o animal, né, nesse caso o peixe, foi exposto ao chumbo. Então, nós conseguimos analisar essa exposição. Também temos indução de vitelogenina, que acontece
quando os peixes jovens e machos são expostos a substâncias estrogênicas, e também temos a formação de adultos de DNA quando o peixe ou molúsculo foi exposto a pesticida aminotriosina. Então, aqui eu coloquei alguns biomarcadores para vocês poderem compreender como que eles são avaliados. A partir desses dados de ecotoxicologia, nós conseguimos avaliar quais substâncias são tóxicas, quais substâncias são perigosas para o organismo e tentamos, através principalmente de leis ambientais, gerenciar os resíduos tóxicos, como que eles devem ser descartados, para trazer um risco menor à população e também ao meio ambiente. Esses resíduos, eles vão ser classificados como perigosos e não perigosos, sendo que os não perigosos nós ainda temos uma classificação de não inerte e inerte, e essa classificação de perigosos e não perigosos é dada devido à inflamabilidade, né, a possibilidade de pegar fogo, a corrosividade, reatividade, toxicidade, como eu já falei para vocês, e também a patogenicidade dessas substâncias. Então, dependendo do perigo da substância, nós temos um gerenciamento de resíduo diferente. Por exemplo, eu vou dar, é claro, o exemplo do medicamento. O medicamento, ele precisa ser gerenciado, né? Então, uma das coisas assim que vocês já devem ter visto é esses medicamentos que sobram na nossa casa, né? Antigamente, as pessoas jogavam no lixo de qualquer jeito. Hoje, as farmácias, elas recebem essa medicação vencida e vão gerenciar o resíduo, vão descartar. E como que é descartado? Então, uma empresa especializada em resíduo hospitalar, ela vai até a farmácia, retira esses medicamentos vencidos e leva para incineração. Então, para poder diminuir a quantidade de resíduos farmacológicos no meio ambiente, porque nós temos aí que esses fármacos, quando descartados de qualquer maneira, podem trazer um problema bem grande, tanto para o ambiente como para a saúde pública em geral. E qual que é o destino desses contaminantes? Então, como eu falei para vocês, o medicamento vencido vai para incineração, mas isso está na normatização da ABNT. Então, nós precisamos avaliar a normatização para saber qual é o destino. Aqui eu coloquei os principais destinos para a gente falar um pouquinho sobre eles. Vamos começar falando da biodegradação. Essa biodegradação utiliza organismos aeróbicos e anaeróbicos para metabolizar essa substância e degradar o efeito tóxico, digamos assim. Então, a substância, após ser metabolizada tanto por micro-organismos aeróbicos como anaeróbicos, ela passa a não ter efeito tóxico. Outro destino é a fitorremediação, onde utiliza-se plantas. Essas plantas são utilizadas principalmente para fitomediação de metais. Por quê? Porque as plantas elas acumulam esses metais e ele não fica no ambiente, fica na planta. Claro que tem que ter um cuidado especial com essa planta depois, porque senão você acaba contaminando o ambiente novamente, porque está ali naquela planta o metal. Outra forma é a incineração, como eu já falei para vocês, principalmente incineração de medicamentos. Isso faz com que diminua a quantidade de substâncias, mas tem que cuidar muito com essa incineração, porque sempre tem um resíduo, né, uma cinza, digamos assim. O que vai fazer com essa cinza? Tem que ter um cuidado com isso. E também não é toda substância que dá para ser incinerada, né? Porque senão pode poluir o ar. Então, precisa-se ter um cuidado em relação a isso. Outra forma
de destino é os aterros. Alguns aterros eles estão especializados para receber substâncias tóxicas, tem todo um aparato para isso, para não contaminar o lençol freático, não contaminar o solo. E também tem a parte da... Desculpa, pessoal. A parte da reciclagem. Algumas substâncias, é claro, quando a gente fala de substância tóxica, não são todas, né? Elas conseguem ser recicladas. Então, depende muito de cada substância, tem que avaliar e verificar a normatização da ABNT. E por que é tão importante o gerenciamento, desses resíduos? Uma catástrofe, digamos assim, que ficou para a história foi a catástrofe que aconteceu em Minamata na década de 1950, lá no Japão. Então, a indústria que produzia PVC, ela tinha como resíduo o mercúrio, né? Tem até hoje, dependendo da produção, o mercúrio. E a indústria pegou esse mercúrio como resíduo e jogou na Baía de Minamata. E daí você já imagina o que aconteceu, né? Contaminou os peixes com mercúrio e, consequentemente, contaminou a população. Porque a população que vivia na Baía consumia muito peixe, muito frutos do mar e acabou sendo contaminado pelo mercúrio. O mercúrio ele tem como principal alvo o sistema nervoso central, em indivíduos adultos, crianças, né? E ele causa fraqueza muscular, dormência dos membros, incoordenação motor e muscular, deficiência visual, perda da audição, dificuldade de fala, letargia e pode, é claro, causar a morte dos indivíduos. Então, muitas pessoas morreram por causa da intoxicação por mercúrio. Sem falar que no feto ele causa danos cerebrais profundos e muitas crianças nasceram com problemas sérios por causa da contaminação com mercúrio. É claro que, né, eu estou dando um exemplo lá do Japão, mas isso já aconteceu aqui no Brasil, lá na Serra Pelada, no estado do Pará, quando os mineiros estavam fazendo extração de mercúrio. Daí o que? Mercúrio, não, desculpa, de ouro. E eles utilizam o mercúrio nessa extração e também contaminaram o rio, contaminaram a população ribeirinha e teve uma consequência bem grave, uma toxicologia bem grande. Os peixes foram contaminados e são coisas assim que acontecem e duram anos, por anos e anos nós vamos ter as consequências dessa poluição ambiental que aconteceu tanto em Minamata quanto no Brasil. Hoje, um intoxicante que traz muitos estudos e muita preocupação são os desreguladores endócrinos. Esses desreguladores, eles alteram o nosso sistema hormonal, né? Eles podem diminuir a síntese de hormônios, podem aumentar a síntese. Cada um dos toxicantes pode ter um efeito diferente no sistema endócrino. Alguns bloqueiam os receptores hormonais, alguns afetam a síntese, transporte, metabolismo, excreção dos hormônios produzidos pelo organismo. Esses desreguladores geralmente são hormônios naturais que nós mesmo utilizamos como medicação algumas vezes, como por exemplo progesterona, testosterona, que podem causar problemas no ambiente ou até mesmo em outros indivíduos, porque a eliminação dele é muito grande. Nos seres humanos, é claro que o efeito é menor, porque nós produzimos esses hormônios, né? Agora, quando nós comparamos o efeito dele em animais, foi observado, por exemplo, que diminuiu muito a fertilidade dos animais aquáticos, pássaros, por causa desse descarte incorreto desses hormônios naturais.
Outra substância que também pode comprometer o nosso sistema endócrino de animais é os inseticidas organofosforados. Eles são bem conhecidos por desregular o sistema endócrino. Como eu já falei bastante dos poluentes aquáticos, agora eu vou dar um pouquinho mais de ênfase aos poluentes da atmosfera. Os poluentes eles podem ser primários, aqueles que são lançados diretamente pela fonte emissora, representam 98% da poluição nos ambientes urbanos, é composto por monóxido de carbono, material particulado, óxido nítrico, hidrocarboneto, entre outras substâncias. E nós temos os poluentes secundários, aqueles que são formados na atmosfera pela relação entre os poluentes primários e os componentes naturais da atmosfera, como o ozônio. Então, essa combinação ela pode formar ácido sulfúrico e também nitratos de peroxiocila, que são então os componentes secundários. Pode ter outras substâncias também, mas essas duas substâncias são as principais. Quando nós falamos de poluição ambiental, nós podemos fazer uma análise do ar, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de substâncias presentes no ar e quando que o ar é considerado bom e quando que a qualidade do ar é considerado péssima. Então, vamos pegar aqui o exemplo de quando o ar é considerado bom. Quando nós fazemos a análise, nós conseguimos observar material particulado 10 menor que 50 e material particulado no tamanho de 2,5 menor que 25. Em 24 horas essa análise, tá? Em relação ao dióxido de enxofre, em 24 horas é observada uma concentração de até 20 e dióxido nítrico em 1 hora uma concentração menor que 200. O ozônio menor que 100 e o monóxido de carbono menor que 10.000 em 8 horas. Eu já vou passar aqui, não vou entrar em detalhes em cada um, tá? Vou passar aqui para péssimo. É considerado uma qualidade de ar péssimo quando o material particulado 10 está maior que 250, o material particulado 2,5 maior que 210, o dióxido de enxofre maior que 800 em 24 horas, o óxido nítrico maior que 1,130 em 1 hora, o ozônio maior que 200 em 8 horas e o monóxido de carbono maior que 17.000 em 8 horas. Então, nós conseguimos analisar a qualidade do ar por essa classificação, podendo, então, dizer se a qualidade do ar está em boa, moderada, ruim, péssima, dependendo da presença dessas substâncias no ar. E agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre os principais domes sanitários. Os domes sanitários são substâncias ou preparações utilizadas para higienização, desinfecção, desinfestação, desodoração, odorização de ambientes, tanto domiciliares como coletivos ou públicos. Os domos sanitários, então, eles compreendem o sabão, detergente, desinfetante, agentes de limpeza, inseticidas domésticos, raticidas domésticos e repelentes domésticos. Vamos começar falando dos desinfetantes liberadores de cloro. Como exemplo, nós temos o hipoclorito e o cloreto de sódio. Provavelmente, quando vocês utilizaram essa substância para a limpeza do banheiro, por exemplo, vocês conseguem observar que ele irrita principalmente a mucosa e pode irritar a pele também. Quando nós utilizamos essa substância em formação de substâncias ácidas, né, com
outras substâncias com característica ácida, nós temos a presença ou a produção de ácido hipercloroso, e ele acaba tendo uma irritação maior ainda porque é ácido, né, pessoal? Vocês sabem o que o ácido faz no nosso organismo. Se nós utilizamos essa substância juntamente com amônia, nós temos a formação de cloramina. Essa substância, então, é extremamente irritante para a mucosa, tem que cuidar. Então, cuidado quando vocês vão fazer preparação para limpar banheiro. Isso acontece muito. A pessoa misturar amônia com cloro e começar a sentir o olho ardendo, a boca ardendo, o nariz ardendo. Por quê? Porque tem a formação da cloramida, que é extremamente irritante. Então, tem que ter esse cuidado. Se acontecer de ingerir esse hipoclorito, nós vamos observar dores na boca, estômago e esôfago, disfagia, cialorreia e, em casos graves, confusão mental, delírio, coma, hipotensão arterial e choque. Então, esses são os sintomas para saber se a pessoa está intoxicada por desinfetantes ou outras substâncias que liberam cloro. Nós temos também os agentes de limpeza ácido. Esses agentes, eles compreendem os produtos de limpeza de piscina, como hipoclorito de cálcio, sódio, limpadores de pedra, como ácido sulfônico, ácido clorídrico, fluorídrico, fosfórico e também os tira-manchas, como o ácido fosfórico e o ácido oxálico. Quando nós temos contato com o ácido, a principal observação é a necrose de coagulação. Então, o coágulo, ele se forma para diminuir a probabilidade de lesão. Então, nós temos um mecanismo de ação do nosso organismo tentando diminuir a lesão ocasionada por esse ácido. No caso de ingestão de ácido, nós observamos os pacientes com dor intensa, espasmo de reflexo de glote, dor na boca, garganta, estômago, vômito com sangue, porque fere a mucosa do estômago, precipitação de mucosa, febre e também inflamação do mediastino e do peritônio. Em caso de inalação, nós observamos uma irritação respiratória, com tosse, dispneia e aumento de secreção para tentar conter aquela irritação. O teu organismo vai se defender aumentando a secreção e ele pode também causar, né, esse agente, um edema pulmonar. Em relação à pele, vocês já sabem, né? O ácido, quando em contato com a pele, vai causar uma queimadura extremamente dolorosa. Cuidado, pessoal, né? Principalmente em laboratório, vocês estão em contato com ácido o tempo todo. Tem que se ter um cuidado, porque a queimadura é bem dolorosa e pode, né, deixar uma marca, além de marca, pode ocasionar lesão gravíssima. Então, tem que ter um cuidado muito grande com ácidos. Os agentes de limpeza básicos são os desentupidores, como hidróxido de sódio e de potássio, detergente de máquina de lavar, que tem como ingrediente ativo o tripofosfato de sódio, metaciclato de sódio, carbanato de sódio e silicato de sódio. Os limpadores de forno, como o hidróxido de sódio, e as soluções de limpeza, como os carbanatos e silicatos. Esses agentes, eles causam necrose de liquefação. Então, nós vamos ter uma saponificação dos lipídios e também uma
solubilização das proteínas, o que faz com que a lesão por compostos básicos seja mais profunda do que a lesão por compostos ácidos. E a lesão ela é tão profunda que pode lesionar os neurônios sensitivos. Então, às vezes, a pessoa acaba tendo essa lesão e não sente dor. Por quê? Porque o neurônio foi lesionado. Então, ele realmente não está sentindo nada por causa disso. Em caso de ingestão, nós observamos dor intensa, espasmos do reflexo de glote, dor de garganta, dor na boca, dor na região retroesternal, também dores no esôfago, edema, inflamação na boca e língua, diminuição do calibre tanto da faringe quanto da laringe e dificuldade de respirar. Então, essas são as características de quando o paciente ingere essa substância acidentalmente ou intencionalmente. Nós também observamos na inalação irritação respiratória, tosse por dispneia, aumento das secreções brônquicas e edema pulmonar. E na pele, claro, queimadura, e queimadura profunda. Então tem que também ter outro cuidado aí quando a gente está mexendo com básicos no laboratório, hein? Outra substância que também causa bastante intoxicação, principalmente no ambiente rural, é a intoxicação por raticidas. Nós temos dois tipos de raticidas. Os raticidas legais, que são múltiplas doses, têm um menor efeito tóxico, pequeno efeito tóxico no organismo humano, porque é feito de cumarinas e também superwarfarinas, vai ter uma seletividade maior para os ratos. E nós temos os raticidas ilegais ou de dose única, que tem uma toxicidade extremamente elevada, principalmente por causa da presença de fluoracetato de sódio e estectinina, e esses raticidas são muito tóxicos, não somente para ratos, mas também como para outros animais e para os seres humanos, e por isso eles são ilegais. Mas a gente sabe que ocorre a venda ilegal desse tipo de toxicante em vários locais no Brasil. Então temos sempre que cuidar na aquisição e também utilização dos raticidas, sempre favorecendo a utilização de raticidas legais ou de múltiplas doses. Os raticidas derivados da cumarina, eles vão atuar no mecanismo de coagulação do sangue, vão interferir na síntese hepática de protrombina e dos fatores de coagulação 7, 9 e 10, aumentando a fragilidade capilar dos ratinhos e, consequentemente, nós temos hemorragia e o rato vem a óbito. Claro que em altas concentrações, ele pode fazer mal ao ser humano e nós observamos hemorragia nasal, gástrica, hematúria e também petequias. Então, claro que se tivermos uma contaminação em humanos, podemos observar esses sintomas. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.